Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste ICO Series, esta live. Deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de transição de carreira chamada ICO. Eu já explico já o que é ICO na LHH. A LHH ela tem como propósito encontrar e oferecer soluções para que pessoas e organizações prosperem em um mundo de constante transformação. Ótimo, está bem adequado ao mundo atual, que está mais do que nunca em transformação. Sempre esteve, mas agora mais rapidamente. E dentro desse propósito, a gente oferece soluções de desenvolvimento de talentos e de transição de carreira. E dentro da transição de carreira tem uma prática direcionada só para C-Level, e é esta prática, o ICO, International Center for Executive Options, esse nome em inglês, infelizmente o nome é em inglês, não tenho como falar isso em português, eu tomo conta dessa prática, então, no Brasil. Hoje, eu tenho o prazer de ter aqui comigo duas pessoas conhecidíssimas no mercado brasileiro. Hoje aprendi que o nome que eu sempre chamava de Viveka é Viveka Kaitila, né? que ela é finlandesa, e a Cristiane Berlink, que eu adoro também conheço há muito tempo. Então, nós hoje vamos bater um grande papo aqui. Mas antes de começar, eu queria só dar algumas informações. Infelizmente, as perguntas elas são feitas via chat, elas não podem ser feitas oralmente, e como a gente tem 1 hora de chat, que a gente termina exatamente às 20 horas, eu não consigo colocar todas as perguntas. Então, me desculpem, agradeço muito a presença, vamos ter, já sei, um bate-papo maravilhoso. Então, para começar, eu queria que, então, ou a Cris ou a Viveka se apresentassem, né, e contassem um pouquinho dos seus negócios, para depois, então, a gente entrar no tema da nossa live. Vocês escolham quem quer falar primeiro. Obrigada. Então, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Irene. Acho que é super importante para a gente poder dividir um pouco aqui das nossas experiências, ideias, né, e ouvir de vocês, né, as dúvidas e perguntas que vocês têm. Fico feliz também de ver que tem algumas pessoas conhecidas. Eu já vi uma mensagem aí, colega da GE, então muito feliz de ter a participação delas. Falar rapidamente só do meu background aqui, desculpa falar inglês também, eu tenho essa tendência de algumas palavras em inglês, mas eu sou finlandesa, né, como a Irene mencionou, vim para cá, para o Brasil bem pequena, então eu sou brasileira de coração, formada em matemática aplicada à economia e fiz uma pós em administração de empresas focadas em finanças. Eu comecei minha carreira na parte de bancos, né, então eu trabalhei no Unibanco, depois fui para o Bank of America, e daí eu fui para a GE, através da G Capital, né, tinha essa continuidade aí da área financeira, e eu estou na GE já há 23 anos, né, então bastante tempo, celebrando esse mês aqui os 23 anos, e passei por toda essa transformação, né, essa modernização que a GE teve durante esse período, né, mudando essa carteira de empresas, mudando os setores, refocando a empresa né, para que seja a empresa do futuro. Eu estou nessa posição de presidente e CEO há 3 anos, desde maio do ano passado, e a GE está celebrou no passado 100 anos de Brasil, então um marco bastante importante, é um país muito relevante para a GE no mundo todo, nós temos 8.500 funcionários, temos 9 fábricas no Brasil, vários sites, e a gente atua em 3 áreas principais hoje em dia. Na área de aviação, né, no setor de aviação, onde a gente fabrica os motores, as turbinas de avião, a gente faz os leasing desses aviões, a gente atua na área comercial, na área militar, e a gente faz revisões de motores, onde a gente tem muito orgulho de ter a Selma, que é a nossa empresa que fica em Petrópolis, uma das mais competitivas do mundo,
revisando esses motores. Então, realmente é algo que a gente tem muito orgulho. A gente tem a área de saúde também, então toda a parte de imagens, a parte digital de monitoramento, mantendo a saúde das pessoas. Então, a gente também tem esse negócio no Brasil e é muito relevante no mundo. E a terceira área que a gente atua é na área de energia. Então, em todas as tecnologias, desde geração a gás, renováveis por completo, e na parte de transmissão e distribuição também. Então, a gente está em todas essas áreas, e o que é importante para todas elas é a parte digital, que cada vez cresce mais, para que a gente possa trazer mais eficiência, poder trazer mais produtividade para os nossos clientes e também internamente também. Isso é o nosso resumo da GE. Obrigada, Cris. Obrigada, Irene, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse painel. Eu sou Cris Berlink, sou carioca, sou engenheira, tenho 20 anos de experiência profissional e há 20 anos na IBM, né? Comecei a minha carreira na área de finanças, transitei por várias áreas da companhia e há 10 anos eu estou na área de pessoas. Dentro da área de pessoas, eu assumi a liderança da IBM Brasil como líder de recursos humanos em 2016 e esse ano eu ganhei também um chapéu novo, que é o chapéu da América Latina. Então, eu estou com os dois chapéus no momento. E num ano super interessante de aprender coisas novas. Eu sou casada, eu tenho uma filha de 10 anos. A IBM é uma empresa também centenária, que está no mercado brasileiro há 103 anos. É uma empresa que, ao longo do tempo, foi capaz de reinventar seus modelos de negócio, seu portfólio de produtos e, portanto, a área de pessoas, né? Porque tudo isso só é capaz através de capital humano. E hoje a IBM se posiciona como uma empresa de soluções cognitivas na nuvem e ajuda empresas parceiras a justamente fazer a tão famosa transformação digital que a gente tanto fala. É um prazer estar aqui e dividir um pouco do que a gente aprendeu na IBM. E eu sinto um carinho especial, porque eu trabalhei 26 anos na IBM, né? Então, eu tenho o maior carinho pela IBM, foi a minha casa onde eu aprendi muitas coisas durante toda a minha vida. Então, para mim, é também um prazer imenso ter você aqui junto nesse painel. Bom, o título, né, da nossa live era Conduzindo Negócios e Pessoas em Cenários de Constante Transformação. Então, uma pergunta que resume esse título, para a gente começar, então, a conversar, e a plateia, depois, os participantes podem fazer perguntas, fiquem à vontade, como é que é para vocês planejar, navegar e liderar nesse ambiente de intensa transformação que nós vivemos, estamos vivendo e vamos continuar vivendo nesse período? Quer que eu comece? Bom, eu posso começar de novo. As incertezas, né, sempre acontecem, né? Assim, não da forma que a gente está passando esse ano, mas você já teve volatilidade, a gente começou até a falar um pouquinho antes, então, já passou por vários momentos de volatilidade, de incertezas, né? No mundo já tiveram também outras crises, nada parecido com essa. Então, você não ter previsibilidade, você ter essa incerteza, faz com que você vai aprendendo ao longo do caminho, né? E a única forma de você conseguir aprender ao longo do caminho é formando times multifuncionais para você poder tomar decisões com base em dados, com base em informações que você vai recebendo dia a dia, para que você possa ir tomando decisões até que você tenha um pouco mais de clareza em relação às tendências, o que está acontecendo. Então, em relação a essa pandemia, logo no início
a GE montou um time multifuncional, com um apoio significativo da área de recursos humanos, para que a gente possa começar a acompanhar o que está acontecendo, poder tomar decisões de uma forma ágil, conseguir aprender, né, com outras empresas também, com outros países, o que foi feito e trazer isso para cá, e aí ir tomando decisões e mudando essas decisões, se for preciso, de uma forma rápida. A gente também fez isso dos setores onde a gente atua, porque as decisões, e sempre mantendo nossos funcionários seguros, fazendo as parcerias com nossos clientes. Os setores são muito diferentes, né? Então, saúde, aviação e energia tiveram dificuldades diferentes, tiveram ações que a gente teria que tomar que são muito específicas, dependendo de cada setor. Para dar um exemplo, a gente atua nos 3 setores que são essenciais. Os nossos engenheiros de campo, no setor de saúde, eles trabalham com hospitais, né? Eles estão trabalhando para que a gente possa ter os equipamentos funcionando, né, para os pacientes que são COVID ou não COVID, e a gente tem que pensar em como é que a gente pode atuar e com protocolos seguros para que eles possam manter essas máquinas operando, funcionando, os hospitais também atuando, mesma coisa com energia. Então, assim, você montando esses times, ouvindo os funcionários, aprendendo junto com eles, para que a gente possa tomar ações seguras, ações rápidas, para que a gente possa manter, né, nossos serviços operando, foi crítico nesse começo. Então, acho que esses times multifuncionais foram muito importantes para essas decisões conjuntas que nós tomamos no começo. Ótimo, obrigada, Veca. Cris? Uma coisa que eu vi, Irene, foi que o que faz realmente a diferença num contexto de muita incerteza e volatilidade é a postura que você tem diante dele, né? Eu acho que começa por aí. Qual é a postura que você tem diante de uma crise, diante de um cenário não conhecido, não planejado, diante de uma mudança drástica daquilo que estava previsto, né? E a gente viu alguns líderes que simplesmente arrancam os cabelos, né, e querem se jogar no mar e falar, não, me tira daqui, pelo amor de Deus, né? Os líderes que conseguem ter uma postura otimista, mais realista, frente a tudo que está acontecendo, são os líderes que acabam tendo uma clareza maior de pensamento para justamente tomar decisões que fazem sentido naquele contexto, né? Então, eu começo com isso, né? E aí, como tomar decisões que fazem sentido nesse contexto, né? Eu acredito também, como a Viveca falou, que a gente não tem todas as respostas, né? E um ser humano não consegue pensar em absolutamente tudo. Então, o poder da colaboração e de time multifuncionais é uma resposta bastante efetiva, né? E, inclusive, fora dos muros da própria empresa, né? Como nós aprendemos com colegas de outras empresas, com, inclusive, concorrentes, né? Acho que é difícil a gente ter visto anteriormente uma colaboração tão radical como a gente viu esse ano, né? Porque, efetivamente, não era uma disputa entre empresas, e sim, como todos nós juntos podemos fazer com que a gente saia do outro lado, né? Então, esse tema de colaboração e de times multifuncionais, para mim, também é uma resposta. Então, é postura, temas multifuncionais, e o terceiro pilar, na minha opinião, é o senso de urgência, né? Não adianta nada você ter uma postura positiva, você ter a informação através dessa colaboração intensa e radical dentro dos muros da empresa e fora, mas você não ter o senso de urgência e agilidade para a ação. Então, a gente viu que quem aproveitou e fez de um limão uma caipirinha
foi realmente quem, na minha visão, teve a capacidade de modular nesses 3 pilares. Bem. Se eu puder complementar, eu posso... Ótimo, lógico, deve. Eu acho que o que você falou logo no começo em relação às pessoas que estavam se descabelando e tudo mais, acho que um ponto muito importante também, que acho que junta tudo isso e faz com que você consiga ter uma empresa mais tranquila, menos ansiosa, é o poder da comunicação, né? Então, eu acho que o que a gente vê que foi realmente o diferencial em vários casos é você ouvir e ter essa comunicação muito forte com os seus funcionários, né? Para que você está sempre, né, dizendo o que está acontecendo, as ações que a empresa está tomando, como que a gente está mantendo seguros, ouvir através de várias pesquisas ou deixando as pessoas fazerem perguntas, né? O que está na mente delas. Eu acho que tudo isso ajuda para que você consiga navegar e deixar a empresa correr de uma forma mais tranquila. Porque eu acho que a falta de informação gera muito mais ansiedade, né? Muito mais preocupação. Então, eu acho que o pilar, né, da área de recursos humanos e o pilar da comunicação foram muito importantes para navegar esse momento complicado. Muito bom. Eu já vi que a Ana colocou uma pergunta super pertinente, eu vou fazer, mas eu queria só complementar, já que você tocou num ponto muito importante. Quando a gente estuda a curva da mudança, o papel do líder, no primeiro papel do líder na curva da mudança é comunicar, porque as pessoas, quando passam por uma situação de mudança, elas querem saber o que vai acontecer no momento seguinte. Então, comunicar realmente é a palavra da vez. Mas eu vou agora fazer a pergunta da Ana Lúcia, né? Minha querida amiga e conhecida também. Gostaria de saber, na sua visão, quais os impactos mais observados, na visão de vocês, né? Quais os impactos mais observados em relação às mulheres no ambiente de trabalho? Há publicações mostrando um aumento da cobrança familiar e que as mulheres foram desproporcionalmente mais impactadas na demissão. Qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Eu vou deixar a Cris responder primeiro. Indeferência, né? Porque foi a Ana que fez a pergunta. Não, e ela tem uma filha de 10 anos também. É isso aí. Não, eu vejo sim que, na minha opinião, e também a gente vê publicações que as mulheres efetivamente sofreram mais, não só pela cobrança familiar, né, mas também pela cultura que já está estabelecida, né, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, né? Então, a gente vê assim, índices de violência doméstica aumentando assim, vertiginosamente, né? O último dado que eu tinha visto era que a violência doméstica tinha aumentado em 50%. Quer dizer, algo gritante, né? Então, as pessoas convivendo mais dentro dos seus ambientes familiares, em momentos de tensão, né? Não só de todos, né? Dos filhos, da mulher, muitos perdendo emprego, muitas pessoas tendo doentes na família, né? E hoje, eu acho que ainda na nossa cultura, a mulher ainda tem esse papel de cuidadora, né? Então, ela geralmente é a pessoa profissional que abre mão do tempo de trabalho para cuidar, para o ato de cuidar, né? Não só dos filhos, mas dos pais, dos irmãos, de parentes em geral. Então, a gente viu esse debate bastante intenso, né? E esse é um cuidado, né, que nós, líderes de recursos humanos, temos que ter, porque a gente tem que ter um ambiente, como a Viveca falou, concordo plenamente com a sua fala, de comunicação e de escuta,
né, para entender se isso é uma realidade que mulheres da sua empresa estão vivendo, como você pode apoiá-las a passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, se existe algum tipo de flexibilização, de modelo de trabalho que consiga, de repente, conciliar todas essas demandas, né? Mas efetivamente é uma carga e um peso que recai na maioria das famílias nas mulheres. Tá? Então, nosso papel aqui, eu acho que é muito a escuta, trazer soluções que viabilizam a permanência dessa mulher dentro do ambiente de trabalho, acreditando que isso é por um período, né, para efetivamente a gente equalizar essa discrepância que ainda hoje existe. E se eu puder só complementar, eu acho assim que a flexibilização, assim, antes já era importante, né? Quando você tinha mães, né, que trabalhavam, acho que você tinha que ter flexibilidade, né, para você poder atuar e ter tua profissão. Acho que na pandemia, como você mencionou, Cris, acho que tem uma carga muito maior em relação às mulheres pela cultura brasileira, né? Não é sempre verdade, isso que tem pais também que contribuem muito, mas assim, tem uma carga muito grande. Então, acho que essa comunicação, a gente fez isso muito com famílias também. A gente se conectou com famílias, né? Fez sessões com famílias, e eu acho que ajudar, né, com essa flexibilidade é muito importante, porque você, né, os filhos também estão estudando em casa, então como é que você consegue criar um ambiente com menos estresse e deixando as pessoas poderem trabalhar em horários mais flexíveis, pensando quando você vai ter mais tranquilidade dentro de casa. Então, acho que essa adaptabilidade e flexibilidade é muito importante nesse momento. E é verdade. Como é que você consegue ajudar com outros problemas também que, como você mencionou, de violência doméstica e tudo mais, como é que você consegue ajudar? Isso também é bastante grave. Isso veio à tona, né? E, aliás, isso tudo tem uma parte da mulher que ela tem um pouquinho o complexo de Mulher Maravilha. Ela quer fazer tudo, né? Ela quer fazer tudo bem, muito bem. Então, ela quer ser uma excelente dona de casa, ela quer ser uma excelente profissional, ela tem que fazer tudo bem. Então, ela, às vezes, também se sobrecarrega. Então, esse vai ter sendo um período também para as mulheres, lógico, uma cobrança. Imagina, eu fico pensando, quem tem filho pequeno, eu vejo, às vezes, a gente está nessas reuniões online, a criança entrando dentro da sala para falar com o pai, puxando. É uma situação mais complicada. Então, mas eu acho que também para nós, mulheres, é uma época também de aprendizado para a gente poder colocar também certos limites, né? Até aqui eu posso ir, mais do que isso não dá, não consigo ir. Muito bem. E só se puder complementar, desculpa, interromper. Lógico, não. Uma outra coisa que a gente fez e está fazendo, e está ainda no início disso, nós temos, né, em relação à diversidade, né, a gente está falando de mulheres, tem vários grupos de afinidade. E no grupo de afinidade de mulheres, a gente se reuniu, discutiu quais são os temas, como é que a gente consegue ajudar as mulheres na empresa. A gente falou de violência doméstica. A gente está trabalhando em planos para o ano que vem, olhando a diversidade como um todo, para poder apoiar de uma forma mais efetiva, né? Pensando em quais são os desafios que a gente tem. Então, eu acho que isso é algo que ajudou também ter essas conversas dentro desses grupos específicos de afinidade. Muito bem, é isso mesmo. Agora, tem duas perguntas, tanto da Meire quanto da Carla Verônica, que elas tocam um pouco o mesmo assunto, que é esse assunto do home office, né? E da falta de estrutura, e de como vocês lidaram com isso, todo mundo, uns mais bem preparados, outros menos, mas... E também como é que foi feita essa comunicação, né? Que novos modelos vocês fizeram para garantir que todo mundo tivesse uma mesma uniformidade, né? Porque é engraçado, a gente não está em home office,
Nós estamos em pandemia e fomos obrigados a trabalhar em casa. É diferente de você ter uma política. Gente, eu fico, quando vejo estudos, o home office agora não está sendo tão produtivo. Eu falei, caramba, nós não estamos em home office. Está todo mundo sob pressão trabalhando em casa, porque tem que trabalhar em casa. Né? Então, mas como é que foi feito isso? Como é que foi tratado isso na empresa de vocês? Assim, a gente pega essas da Meire e da Carla Verônica que tocaram nesse ponto. Vou falar um pouco, talvez depois eu passo para a Cris, mas só para dizer o que a GE fez, né? Então, a gente tem vários públicos diferentes. A gente tem as fábricas, né? Que as fábricas não puderam parar, e a gente tomou ações para aumentar a segurança e ter certeza que as pessoas poderiam trabalhar de uma forma segura nas fábricas. Então, um exemplo, na nossa fábrica de serviços da Selma, em Petrópolis, como eu mencionei, a gente 3 turnos antes, a gente cancelou um dos turnos, ficou somente com 2 turnos, e esses 2 turnos nunca se encontravam. Então, você tinha primeiro um turno, aí você higienizava a fábrica por 1h30, depois você tinha o outro turno que entrava. Então, a gente teve ações muito concretas e fortes para que os funcionários que continuavam trabalhando nas fábricas fossem seguros. Você tem os funcionários que trabalham em sites que a gente está construindo em parques eólicos, por exemplo, ou sites existentes que a gente tem que fazer a manutenção. Aí a gente fez aí também uma política alinhada com os clientes para que a gente possa ter os funcionários trabalhando com segurança, com distanciamento, com todos os protocolos necessários. Para os funcionários de escritório, a gente nunca fechou o escritório. O que a gente recomendou é que as pessoas trabalhassem em casa. Mas os escritórios ficaram abertos para que as pessoas que quisessem ir lá, de novo, com os protocolos de segurança, com um número muito reduzido de pessoas, que elas pudessem ir para os escritórios quando for necessários. Mas a GE, antes da pandemia toda, a gente tinha uma política de home office e as pessoas trabalhavam já de casa. Então, já tinha essa cultura de home office antes. Trabalhar durante a pandemia no home office, como você mencionou, é muito diferente. Você tem, não só você não está escolhendo trabalhar no momento que você tem tranquilidade dentro de casa, mas você tem também, né, o teu companheiro, companheira, teus filhos e tudo mais. Então, aí é uma situação um pouco diferente. Como a Ana Lúcia menciona, você está working from home, né? Não isso mesmo. Seja um home office, né? Então, é uma forma adaptada. Mas a gente está pensando já em como é que seriam essa volta em fase 0 e depois outras fases para a gente voltar com segurança. Mas hoje em dia é a forma que a gente atua. A gente nunca fechou, mas a gente recomendou que ficasse em casa. Se você quiser... Cris. A IBM é interessante, porque antes da pandemia a gente já tinha uma política forte de home office, né? Inclusive porque somos uma empresa globalmente integrada, então a gente trabalha muito com times remotos em diversos países espalhados no mundo, né? Com as pessoas de times que estão em todo o mundo. Né? Então, alguns dos nossos funcionários já tinham, inclusive, aderido a trabalhar de casa oficialmente, é uma política oficial de home office, né? E os que não aderiram, a gente tinha muita política de flexibilidade, né? De ir de vez em quando ficar em casa, né? E flexibilizar a ida do escritório. E toda a nossa plataforma de comunicação, ela estava preparada para isso, né? A forma como a gente se comunica, faz reunião, interage, possibilita essa interação remota, né? Então, na hora que veio a pandemia, obviamente que, de novo, eu concordo com a Irene, não é que está todo mundo fazendo home office, a gente não tem muita opção e a maioria dos funcionários efetivamente ficaram em casa. A gente tem uma parcela pequena da população que precisa estar em campo, né? São os nossos técnicos de campo. Né? Como é que eu penso a volta? Né? A gente ainda não voltou ao escritório oficialmente, só aqueles que realmente precisam pela natureza da função, né?
mas nós não voltamos, mas eu acredito muito no modelo híbrido. Eu acho que estar 100% em home office, a gente perde a conversa do café, a inteligência coletiva, as discussões no meio do corredor, os insights que você tem com uma conversa absolutamente inesperada, o final das reuniões, o início das reuniões, que você tem insights maravilhosos, né? Maravilhosos, né? Inclusive, a nossa cultura permite muito essa troca, né? Então, mas, efetivamente, tem reuniões que estar à distância é muito mais produtivo, sem dúvida nenhuma, né? Porque são reuniões mais de decisão e pouco cocriação. Então, eu vejo a gente partindo para um mundo mais híbrido e um ambiente onde o que faça sentido ser virtual será, o que faça sentido ser presencial será. Isso mesmo. Nós também já voltamos, também agora o escritório abriu, mas também voltaremos num modelo híbrido também. As pessoas vão até 2 dias por semana no escritório. Acho que essa talvez seja a tendência mesmo depois que passar isso, da maneira como é que a gente vai trabalhar. Agora a gente está trabalhando de casa, mas o home office, no final, vai ser uma coisa que as empresas vão perceber que deu certo e vão adotar, mesmo aquelas mais tradicionais, né? E se eu só puder, assim, até reuniões com clientes, ou até reuniões com mais empresas. Antes você perdia muito tempo, né? Você viajando de uma cidade para outra, de uma reunião só, e eu acho que todo mundo percebeu que é muito mais eficiente dessa forma, e nessas reuniões você não perde tanto. Eu concordo com a Cris que tem muita coisa de convívio que eu acho que as pessoas... Nós somos seres humanos, a gente gosta, né, de contato, de estar junto, né? Então, acho que uma parte disso vai voltar, vai ser híbrido, mas eu acho que tem muita coisa que eu acho que não volta para a forma que é. Então, tem reuniões, se você vai perder muito tempo viajando até chegar até lá, vai. Faz virtual, funciona, né? Funciona, já aprendemos que funciona, né? Aliás, eu acho que não voltaremos, enquanto humanidade, iguais, né? Tá todo mundo... Eu, no outro dia, estava ouvindo aquela Maria Homem, né, que ela é uma psicóloga, ela fala na Casa do Saber, tudo mais, ela falou assim, todo mundo foi picado por esse vírus, querendo ou não. Então, todo mundo foi transformado. E assim eu espero que a gente se transforme mesmo. Aqui tem falando ainda desse assunto, a Júnia fez uma pergunta e eu vou, então, incluir nessa pergunta. Qual é o maior... Eu vou mudar um pouco a pergunta. Ela diz assim, qual é o maior desafio neste momento para vocês manter a equipe unida à distância ou cumprir as metas da organização? Eu vou mudar um pouco. Está sendo um desafio ou, na verdade, simplesmente mudamos a maneira de trabalhar e as coisas continuaram sendo feitas da mesma maneira? Mas ela colocou dessa maneira. Vocês estão tendo desafios ou simplesmente houve uma nova forma de se trabalhar? A GE, eu vou responder um pouquinho diferente e depois eu vou responder a tua pergunta. Uma coisa que eu não falei no começo, a gente lançou novos comportamentos de liderança no começo do ano. Então, isso veio junto, né, com esse ano desafiador, mas que estão 100% alinhados com a forma que eu acho que a gente deveria trabalhar para o futuro. Então, trabalhar com humildade, né, transparência e com foco, né? E a gente lançou essa campanha e investiu muito em comunicação para que todo mundo estivesse alinhado. E todos esses valores, se você for pensar, ter humildade, a gente não, assim, muita incerteza, depende de várias pessoas, de vários pontos de vista. Transparência, como eu falei, da comunicação, né? Ter certeza de que a gente está dividindo as informações, a gente está dizendo as ações que a gente está tomando, o foco, né, olhar quais são as prioridades desse momento, né, para poder ajustar, né, o curto prazo e depois continuar com o teu foco de longo prazo. Então, eu acho que esse lançamento que a gente fez, esses comportamentos de liderança, a forma que a GE, a cultura da GE
deveria ser. Ajudou muito, eu acho, a manter também o pessoal unido, focado nos resultados, focado na segurança dos funcionários, focado nos clientes, né? A gente fez várias parcerias também, então eu acho que a comunicação, junto com essa cultura que a gente modernizou e implementou esse ano, ajudou muito, acho que, a unir a todos de uma forma, acho que, significativa, né? Com propósito, acho que essas coisas são muito importantes nesse momento, né? E setores que precisavam, né, do apoio da GE. Então, eu acho que você viu as pessoas bastante dedicadas e resilientes, né? Pensando aí na importância que a GE tem nesses setores. Cris? Eu acho que a gente aprendeu, a gente teve desafio de se comunicar no início, claro, eu acho que a gente teve que aprender a fazer as coisas de uma forma diferente. Eu acho que, inclusive, eu vou me atrever a falar uma coisa, eu acho que, inclusive, o time da alta liderança, eu acho que teve que se adaptar mais, né? Porque a gente estava sempre, todo mundo muito junto, né? Muito em reuniões em conjunto, na mesma sala, com muitas trocas, e, de repente, cada um na sua casa, né? E como é que a gente vai ter esses ambientes e como é que a gente vai fazer esses projetos coordenar? Eu acho que talvez até a gente, como alta liderança, teve que ter a humildade de calma, como é que eu posso manter a qualidade das entregas, fazer as decisões mais acertadas, envolver todo mundo, né? Ter o colegiado e sentar todo mundo junto na mesma sala, no mesmo andar, fazendo essas trocas, né? Mas hoje a gente aprendeu a fazer isso, né? A gente absolutamente aprendeu. Assim como, por exemplo, os times que muitos usavam metodologia ágil, colocados, usando design thinking, usando ferramentas para fazer isso de uma maneira colaborativa virtual, né? Sem perder a essência do porquê que a gente está ali junto, né? Então, a gente reaprendeu muita coisa. Eu acho que o maior desafio hoje, né, no momento que a gente está, como que a gente se mantém assim por muito mais tempo, né? Porque a gente quer se ver, a gente quer estar junto, a gente quer a conversa de café. Tem muita gente pressionada nas suas casas também, né? Então, assim, vivendo situações em que a gente não sabe que situações são, né? Então, existe um tema do emocional aí, da saúde mental, que a gente está se preocupando bastante, né? De falar sobre isso, inclusive, falar para as pessoas se cuidarem, de abrir canais de comunicação, inclusive se algum dos funcionários, algum dos parentes dos funcionários está passando por um momento mais delicado, abrir esses canais para, inclusive, familiares, porque é complicado, né? 1, 2 meses, ok, 7, 8, começa a ficar cansativo, né? Cansativo. Então, eu acho que hoje o nosso maior desafio é a gente, como é que a gente dá conta de cada profissional, de cada ser humano, de cada pessoa que está vivendo uma situação particular, né? Então, por isso que o papel da liderança, como a Viveca falou, é fundamental, né? Porque a área de recursos humanos não tem como, mesmo que a gente disponibilize ferramentas, programas, capacitação, o líder é que está em contato ali com aquele indivíduo, né? E que sabe qual é a situação
dele, o que ele está vivendo ali. Então, essa aproximação e dar a possibilidade dele efetivamente ter a ajuda necessária no momento é fundamental, né? Para a gente não... Porque está durando muito tempo, né? Para a gente efetivamente ter as pessoas conosco, né? É verdade. Eu posso falar por mim, que eu estou há 8 meses, né? E olha, uma pessoa que faz terapia, faz ginástica, mas você também fica um pouco cansado, né? Mas, bem, agora eu fiquei curiosa. Eu sei que esse é o momento que vocês já passaram... essa pergunta eu não tinha combinado com vocês, desculpem. Mas vocês passaram por algumas situações um pouco inusitadas, né, durante esse período. Assim, teve um fato marcante durante essa pandemia e se isso gerou algum aprendizado para vocês? Não sei, porque eu só estou pensando, fiquei curiosa. Dessas, teve alguma coisa que vocês tiveram, foi completamente inesperado, que tiveram que tomar uma decisão correndo, apressadamente, que... Enfim, até a política de mandar todo mundo para casa, né? Porque às vezes acontece isso, né? Eu acho que tudo para mim, tudo está centrado em volta da segurança das pessoas, né? Então, qualquer decisão mais rápida ou mais... está sempre voltada a como que a gente consegue manter os nossos funcionários seguros, né? Então, pensando assim, decisões que foram tomadas em fábricas ou em escritórios, né? Como que a gente mantém os nossos funcionários seguros. Eu acho que o tema é sempre em volta, talvez, disso. Da segurança, né? Da segurança das pessoas. Então, que tipos de ações a gente teve que tomar em escritórios, que tipo de ações a gente teve que tomar em fábricas, né? Como é que a gente... Ou por exemplo, a gente tem alguns sites em construção que ficam em 2 municípios, onde um município não deixava a gente atuar na construção daquele parque, outro município deixava. Então, como é que a gente tomava uma decisão para conseguir continuar construindo um parque que é muito importante para o cliente, mas você tem opiniões diferentes? Então, aconteceram várias coisas, mas eu acho que sempre o tema é em volta de segurança das pessoas, né? Então, decisões que a gente teve que tomar rapidamente para que os nossos funcionários estejam seguros num momento como esse. Então, eu não lembro assim de um tema só, mas são várias situações em volta disso. Quer dizer, na verdade, virou o funcionário como o centro das decisões naquele momento, né? Sim, a segurança do funcionário em relação a centro. Cris, querida. Eu também, e é interessante, né? Porque eu nunca achei que eu fosse aprender tanto sobre a área de saúde e de segurança como eu aprendi esse ano, né? E é interessante também porque num ambiente onde você tem que fazer a curadoria das informações, né? Porque as informações que chegam não necessariamente são as informações mais acuradas, e você tem que tomar decisões de segurança baseada nisso, né? Então, por isso que o poder da colaboração, né, e de troca, eu acho que foi muito importante, né? E de você estar conectado, inclusive aprendendo com quem já tinha passado por isso, o time da Ásia e tal. Mas foram decisões difíceis, porque você tem a sua opinião, né, como pessoa, muita informação, né, e você tendo que tomar decisões em prol da segurança das pessoas e da continuidade dos negócios também, né? E são decisões diárias, né? Diárias. Então, diferente, acho que em outros momentos, né, como você falou, são decisões que, com as reuniões que você tem a cada dia, você tem mais dados e você pode tomar e ajustar essas decisões diariamente. Então, eu acho que a diferença disso tudo é a velocidade que as decisões são tomadas e que podem mudar, né, de acordo com os fatos e dados que você tem no dia. E eu aprendi muito também que talvez o grande, né, para mim, o grande aprendizado é como era importante a gente ter um equilíbrio emocional
é importante porque as pessoas olham para você naquele momento, né? Olham para você naquele momento. Então, é interessante porque você não tem o direito, vou falar aqui, você não tem o direito de, ai, meu Deus! Né? Então, você ter o equilíbrio emocional, você respirar, pensar, ao mesmo tempo ter o senso de urgência e convencer aqueles stakeholders que, de repente, não estão no mesmo barco que você a tomarem juntos uma decisão. Nossa, foi um exercício interessante para mim, porque geralmente você tem tempo para fazer isso, né? Só que dessa vez a gente não tinha tempo, a urgência era necessária, né? Vocês acham que, a partir de agora, o estilo de liderança ele começa a... Na verdade, é engraçado, liderança foi uma coisa que a gente sempre falou, né? Que tinha que inspirar, que tinha que motivar as pessoas de acordo com as suas próprias motivações, você não pode motivar todo mundo igual, a gente sempre soube disso. Mas isso passava ao longo. Então, agora não, né? Agora é necessário. Então, eu queria, se vocês entendem que vão ter algumas características que vão ser agora priorizadas na liderança, vocês veem a mudança até na hora de recrutar um perfil para a organização de vocês, a partir desse novo momento que nós estamos passando? Até a gente falou, né, a gente participou de uma live ontem, e isso foi um dos tópicos que a gente conversou, e tem várias mudanças que vão ocorrer, que estão ocorrendo no estilo da liderança, o que se procura em líderes, né? Eu acho que humildade, colaboração, empoderamento dos funcionários. Uma coisa que a gente discutiu ontem, que eu acho super importante também, é que hoje em dia não é tanto... Quando você contrata alguém, você está contratando uma pessoa pelo que ela pode fazer, nas incertezas que podem acontecer, nas soluções que ela pode criar, não tanto pelo passado, né? Porque são as coisas que vão acontecer no futuro. Então, você contrata pessoas que têm essa capacidade de poder atuar nesses momentos que vão acontecer, momentos incertos aí na vida, e que têm a capacidade de achar essas soluções, de trabalhar com times, de juntar experiências e pessoas, né, com visões diferentes e conseguir construir uma coisa colaborativa. Então, eu acho que isso mudou muito. O líder do passado era muito diferente disso, né? Então, eu acho que tem vários temas aí que vão ser muito importantes e várias características são muito importantes para o líder do futuro. Então, acho que humildade com certeza, comunicação, colaboração, né, e resiliência também, né? Adaptabilidade. Acho que agora expert de recursos humanos Não, super concordo com todos esses adjetivos aí. E acho que os profissionais que efetivamente forem capazes de se reinventar, né? De estar confortável com o desconfortável, né? De entenderem que isso faz parte agora do modo operante, né? São os profissionais que efetivamente vão ser capazes de buscar as melhores soluções num ambiente tão incerto. Super concordo. E acho que humildade, capacidade de escuta, capacidade de formar equipes diversas, onde você esteja confortável em escutar uma opinião diferente da sua e saber construir com essa opinião diferente. A gente tem a tendência muito de contratar e de formar equipes iguais a gente, né? Assim, a gente quer vários de nós, né? Só serve quem é igual a gente. E, na verdade, quem te faz crescer é quem te desafia, quem te coloca o contraponto, quem não concorda com você all the time. E eu valorizo muito isso na minha equipe. Acho que isso é uma baita fortaleza, né? E a liderança que consegue
ver nisso uma oportunidade, né, que não é egóica, é a liderança do futuro. A liderança do presente, na verdade. É do presente, né? Ótimo. Eu acho, só complementando, eu acho assim, o que você falou, acho que assim, não é só respeitar as diferenças e assim, a diversidade que eu acho super importante, mas é valorizar essas diferenças, porque é exatamente as diferenças que vão te trazer ideias novas e tudo mais. E eu acho que, né, como você mencionou, eu já fiz o mesmo erro de contratar pessoas que são parecidas a mim, e a riqueza vem exatamente do oposto disso, né? É isso aí. Estamos quase no final, tem mais uma última pergunta. O Alexandre Castanho, ele pergunta assim, como é que vocês mudaram a maneira de vocês fazerem avaliação de desempenho? Vocês criaram novos processos? Como é que está sendo isso tratado na organização de vocês? Ou ficou igual, enfim? Não, ficou igual. Na IBM ficou igual. A gente já tinha mudado o processo de avaliação há uns anos atrás, para ser muito mais focado no desenvolvimento, e muito menos avaliativo e mais focado no desenvolvimento. Então, isso ficou igual. A única coisa que a gente fez foi dar orientações aos gerentes para que eles possam ter mais empatia com o contexto novo, né? Então, assim, o contexto mudou, o ambiente mudou, então seja empático a esse contexto e esse ambiente. E aí, com alguns exemplos, a gente fez treinamentos nesse sentido. Que bom. A GE, a gente tinha alterado no passado, agora a gente está lançando uma nova forma de avaliação, onde você não só mede as suas prioridades, né, como você performou durante o ano, mas você olha muito também essa parte do teu comportamento, né, em relação aos nossos valores aí de liderança. Então, em relação à humildade, em relação à transparência, em relação ao foco. Então, você ter essas duas coisas juntas, onde você avalia o líder e usa isso para ajudar no desenvolvimento dele. Não é como no passado, que você avalia e não era uma ferramenta de desenvolvimento. Hoje em dia, é uma ferramenta para você se desenvolver, para você se crescer e você entender esses dois lados, né? O que você entregou e como você faz isso, que é muito importante, né? É isso mesmo. Na verdade, uma máxima que as pessoas normalmente eram contratadas pelo seu papel, né? O que elas tinham no papel, no currículo, e às vezes eram desligadas pelo seu comportamento, né? E hoje elas vão ser contratadas pelos seus comportamentos, e muito menos pelo seu papel. Mudou um pouco essa história, né? Infelizmente, a gente já está chegando aqui ao final, passa rápido, né? Passa muito rápido. E aí eu deixo sempre esses minutos finais para que vocês possam deixar uma mensagem final para todos que estão aqui, né? E depois eu termino também dando a minha mensagem final pelo que eu aprendi aqui dessa nossa conversa. Então, eu deixo vocês à vontade, quem quer começar para se despedir. Eu queria agradecer pelo tempo de todos, agradecer, né, pela discussão rica. Eu acho que o que eu falaria aqui são sempre momentos difíceis e momentos complexos que a gente aprende mais, que a gente se une mais, né? E que eu acho que você acaba deixando aí um legado depois, e tem uma transformação enorme, né? Então, eu acho que o importante desses momentos todos é como que a gente se aprende, se ajuda, se une, para que depois a gente consiga impactar mais a sociedade, impactar mais as nossas empresas, né, os nossos funcionários, de uma forma positiva sempre, né? Então, eu fico pensando que essa pandemia, essas dificuldades, eu sempre tento pensar o que a gente aprende disso e como é que a gente traz isso para o legado depois para o futuro. Então, e agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, obrigada. Legal. Obrigada também pelo convite, Irene. Foi um prazer estar também nesse painel com você, Viveca. Obrigada. E a minha mensagem final é: se cuidem.
A gente fala muito do cuidado ao outro, né, da liderança servil, né, de estar atento às necessidades da sua equipe, dos seus pares, da sua família, mas eu acho que a gente só consegue fazer isso se a gente efetivamente se cuidar, né? Então, a capacidade de manage yourself, né, de realmente estar atento a como você está gerenciando a sua energia, o que você está fazendo com o seu tempo, como você está lidando com as coisas que estão aparecendo, os problemas que estão aparecendo, faz muita diferença em como você lidera a sua equipe, lidera o seu negócio, e você cuida da sua família. Então, se cuidem. Muito bom. É isso mesmo. Eu estava pensando, né, quando a gente estava falando nos estilos de liderança, né, que o líder vai ter que ele tem que ter essa capacidade de aprender, desaprender, né, de ser humilde, de ser resiliente, de estar próximo da equipe. E isso tudo me fez pensar, e junto com o que a Cris falou, do se cuidar, né, é aquela história da gente estar cuidando dos nossos veículos, né, todos, né, porque nós temos um corpo físico, um emocional, um mental e o espiritual. E o espiritual não é religião, é você cuidar dos seus valores, né, dos seus princípios, de estar em contato com você. Então, a minha mensagem final é o seguinte: nós temos dentro de nós um tesouro, né? Nós somos sábios dentro de nós. Então, se voltar para dentro, né, ter ferramentas que permitam você acessar essa força interna, gente, é a única maneira com que a gente vai poder se doar para o outro melhor, valorizar todas as diferenças, porque é a partir desse nosso centro. Então, fiquem com vocês mesmos, realmente se cuidem muito para poderem cuidar de todos que estão em sua volta. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Viveca. Vou falar corretamente. Foi um prazer imenso. A todos que participaram aqui, meu muito obrigado. Desculpe, não pude fazer todas as perguntas. Um beijo, voltaremos daqui a 15 dias. Tá? Um beijo a todos e muito obrigada. Tá? Beijo, muito obrigada. Tá? Tchau.